Na sociedade em que vivemos, na tecnologia que consumimos, nas organizações internacionais, vivemos um mundo em transformação. E você vai continuar onde está? Especialize-se para seguirmos juntos nos caminhos da ascensão do folclore brasileiro. Tradições, culinária, sustentabilidade criativa, tesouros e mestres imortais, sabedorias populares, mitos e lendas. O folclore brasileiro num só lugar. Curso de pós-graduação, Folclore e Artes Populares, Cultura, Desenvolvimento e Gestão. Junte-se a nós. Olá, meu povo do Brasil. Sejam todos e todas bem-vindos a esse segundo ciclo de palestras. É com enorme prazer que abraço todo o nosso Brasil de norte a sul. Como é bom a gente estar novamente junto, né? E mais no mês que nos rega alegria, cultura e desenvolvimento para o nosso povo e do nosso país. É com imensa alegria que abraço a todos. E eu já quero mandar um recadinho para vocês. Deixa no comentário de onde você é. Já já você vai aparecer, né? Para todo mundo aqui, a gente se apresentar, a gente poder conseguir congregar todo o nosso Brasil, né? Sintam-se à vontade, sintam-se em casa. A IOV faz parte da tua vida também. Vem, junte-se a nós, tá? Eu me chamo Laírton Guedes. Estou agora como vice-presidente desta grande organização da IOV Brasil e para mim é uma satisfação imensa estar contribuindo com esta formação com todos vocês, né? A IOV, para quem não conhece, é uma organização internacional de folclore e artes populares. É uma instituição ligada à Unesco e aberta ao público, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, que executa um trabalho permanente com o folclore e as artes populares. Hoje, a IOV Brasil é uma organização atualizada em novas tecnologias, bem estruturada e com um bom posicionamento nos 5 continentes do mundo. Na IOV, o patrimônio material e imaterial são trabalhados com recursos culturais, educacionais, turísticos e de inclusão social. A IOV Brasil se coloca a serviço de todos os grupos folclóricos, artistas da cultura popular tradicional e instituições de segmentos similares nos estados brasileiros, para qualquer esclarecimento dos trabalhos que ela realiza. A organização tem como principal objetivo propiciar as atividades artísticas populares, contribuindo para a construção da identidade cultural, da percepção crítica da realidade, da produção de conhecimento e do saber e fazer das artes tradicionais. Os ciclos de palestras oferecidos pela IOV Brasil visam fomentar um processo gradativo de formação de seus membros filiados e outros interessados, que buscam ampliar seus conhecimentos relativos ao folclore e culturas populares, perpassando por reflexões sobre os saberes, os fazeres populares e a educação patrimonial. Formação e informação que levam à valorização do folclore e das artes populares em todo o Brasil, contribuindo para o fortalecimento da identidade cultural e valorizando as heranças dos nossos ancestrais, para a melhor compreensão do nosso povo na sua realidade social. Neste ano, a Comissão Pedagógica, Acadêmica e Pedagógica, presidida pela professora mestra Marley Sigrist, traz para o cenário cultural o segundo ciclo de palestra com o tema Diálogos com o Folclore, onde organizou palestras em 4 mesas, possibilitando a participação de um maior número de palestrantes de várias regiões do país. Com isso, queremos celebrar o mês do folclore, abraçando a todos os mestres e mestras
nossa permissão para que possamos prosseguir. Nossos pesquisadores, professores, grupos de cultura popular, brincantes e amantes da cultura. Esse mês, IAIOV traz para vocês essa grande formação, iniciando um mês grandioso para nós. Mas, antes de prosseguir, eu queria dar alguns avisos a vocês, tá bom? Eu queria que vocês curtissem, comentassem, interagissem conosco. Sabemos que hoje é uma conferência e hoje nós não teremos as perguntas, né, para a nossa palestranda hoje, mas que vocês possam interagir conosco, que será muito bem-vindo. A casa é sua, tá? E deixa um joinha, um like para a gente aí, porque a gente vai propagar cada vez mais. Está tão rico esse ciclo de palestra. Nosso segundo ciclo de palestra vem aprimorado. Ele vem trazendo também os nossos mestres da tradição popular. Cada mesa, cada situação, cada momento vocês vão estar vivenciando junto com eles. Além, logicamente, dos doutores, dos mestres, dos acadêmicos que estarão conosco aqui. Será uma grande satisfação. Na verdade, estamos abrindo o mês do folclore, né, com essa formação que é tudo de bom. Tá bom? E eu quero convidar a vocês para conhecer mais a nossa instituição. Visita lá nosso site da IOV Brasil, www.ioverbrasil.com.br. Lá você estará conectado com a cultura. Olha lá, conectado com a cultura, você vai saber tudo que acontece no nosso Brasil. Você terá lá formações, você terá lá... olha, e daqui a pouco vocês vão ver, e vocês vão ter uma grande novidade. A IOV está lado a lado com a pós-graduação na Universidade de Unijuí. Esse é um grande legado que nós estamos concretizando. Que maravilha, né? A gente poder levar toda essa nossos estudos à frente. Vamos deixar de conversa e vamos prosseguir, né? Dando prosseguimento a esta nossa linda abertura, né? Que vimos o vídeo aí consagrando os nossos mestres. Nós convidamos agora para fazer uso da palavra o senhor Clerton Vieira, presidente da IOV Brasil. Seja muito bem-vindo, professor Clerton Vieira. Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, essa grande alegria, abrindo oficialmente aqui, nós da IOV, o mês do folclore brasileiro, né? Professor Clerton, eu queria que o senhor... Isso, okay. Obrigado. Agora que eu vi aqui. Boa noite a todos e a todas. É com muita satisfação e orgulho que, mais uma vez, estamos aqui para celebrarmos este mês do folclore, mês de agosto. Dia 22 de agosto, a gente comemora o Dia Internacional do Folclore, mas para nós que trabalhamos com o folclore e as artes populares tradicionais, a gente trabalha o ano inteiro, se possível, dia e noite, mas isso a gente faz com muito amor e carinho. E estar aqui na noite de hoje é uma satisfação imensa em poder oferecer esse segundo ciclo de palestras aí da IOV Brasil, organizado pela Comissão Acadêmica e Pedagógica, aos cuidados da nossa querida coordenadora presidente Marley Sigrist, deste departamento, dessa comissão. Eu queria saudar, em primeiro lugar, nossos convidados, o professor Severino Vicente, que está conosco aqui da Comissão Nacional do Folclore, aliás, sempre está conosco, professor Severino. O apoio da Unesco, que está sempre também em parceria nesses trabalhos que a gente realiza durante todo o ano.
Uma saudação muito especial à nossa conferencista de hoje, a professora Cláudia Márcia Ferreira, que é uma honra tê-la conosco. E eu quero só deixar aqui um recadinho importante sobre o nosso curso de pós-graduação. Eu falo nosso curso porque a gente fez uma parceria tão bem feita agora com a Universidade de Unijuí, uma cidade do noroeste do Rio Grande do Sul, e, aliás, uma universidade que já tem mais de 60 anos de tradição em cursos de pós-graduação e graduação. E este curso, para nós que fazemos parte da IOV Brasil, é como se fosse o primeiro filho, aquele filho que você projetou durante tanto tempo, e hoje nós estamos lançando este mês este curso que vai ajudar a todos aqueles que buscam mais conhecimentos em folclores e artes populares. Quero deixar aqui já um comunicado mais que especial para todos vocês que estão fazendo parte deste ciclo de palestras, que você pode se matricular no curso e basta falar lá que faz parte do ciclo de palestra que você vai ter 10% nas parcelas deste curso, que para nós é o maior presente, né, para o meio do folclore. E vamos, como diz o Laís, vamos deixar de conversar e vamos ouvir daqui a pouco uma fala muito maravilhosa da nossa conferencista. Só tenho a agradecer a todos vocês e parabenizar a todos os que estão fazendo parte deste grande projeto aí, que, aliás, já é o segundo ciclo, né? Sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite e feliz mês do folclore. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Clerton. Esse é o nosso presidente da IOV Brasil, ele que nos traz com tanto fervor, né, nossas culturas, nossas tradições populares. E agora, para fazer uso da palavra, eu quero chamar o senhor Severino Vicente, presidente da Comissão Nacional de Folclore. Seja bem-vindo, professor. Boa noite a todos. Boa noite, Roberto. Boa noite, Laírton. Boa noite, Marley. Boa noite, Cláudia Márcia. E boa noite a todos que estão participando desse curso, que para mim é de grande importância comemorar a data do folclore nacional. Como fala Clerton, para nós, o folclore existe toda hora, todo dia. Para nós, o folclore é comemorado todos os dias nas nossas ações, a nossa luta, nosso trabalho em defesa da rica diversidade cultural brasileira, que eu considero uma das mais ricas do mundo. Quer dizer que eu fico honrado, a Comissão Nacional também está sempre presente nessa parceria com a IOV, porque nós vivemos hoje um mundo de parcerias. Sem parceiros, a gente não chega a lugar nenhum. O trabalho individual não existe. O trabalho tem que ser de muitas mãos, de mãos estendidas. E a cultura popular, o folclore de nosso país precisa disto. Eu quero deixar apenas uma mensagem aqui para os que estão participando e que irão participar desse curso. Uma mensagem reflexiva. E essa mensagem reflexiva, ouve bem o que eu vou dizer aqui. Eu estou falando aqui para os que estão assistindo o curso, os que irão assistir às nossas palestras a partir de amanhã, que eu também irei falar como palestrante. E o título do curso é Memória Cultural Brasileira. É preciso dizer o seguinte, que a educação do futuro ter o ensino primeiro e universal nos dias que a gente está vivendo hoje. Centração humana. Por quê?
porque nós estamos na era planetária. Vejam bem, uma aventura comum conduz os seres humanos onde quer que se encontrem. Se está no Rio, se está na França, se está nos Estados Unidos, nós estamos interagindo da mesma forma. Então, este deve reconhecer-se humanidade comum e, ao mesmo tempo, reconhecer a diversidade cultural inerente a tudo que é humano dentro do seu contexto. Conhecer o humano o antes de tudo e de mais nada, situá-lo no seu universo e, sobretudo, no universo de suas vivências, e não separá-lo dele. Nós não podemos separar nosso universo, nós não podemos separar o nosso universo para nada. Nós precisamos respeitar o universo das vivências de outros países, mas reconhecendo a nossa, defendendo a nossa e trabalhando a nossa cultura. Todo conhecimento deve contextualizar seu objeto, lógico, para ser pertinente. Apenas 20 perguntas para encerrar. Quem somos? E é por isso que nós estamos participando desse curso, e é por isso que eu está organizando este curso com uma temática bastante abrangente para conhecer a memória cultural brasileira. Pois bem, quem somos? É inseparável de onde estamos? Para a reflexão. De onde viemos? Para onde vamos? São essas indagações que eu deixo aqui para a reflexão de todos que irão participar desse curso. Eu mais a dizer que estou feliz de estar aqui mais uma vez. E um abraço para todos que vão participar do curso, para todos os colegas que estão aqui nesta noite comigo e para todos que estão aí e que amanhã voltarão novamente para ouvir nossas palestras. O bairro vamos ouvir a nossa Cláudia Márcia, que deverá fazer uma conferência muito importante e que muito será útil para todos nós. Uma boa noite. Oh, falha técnica, gente. Gente, muito obrigado, professor Severino Vicente. É muito gratificante tê-lo aqui conosco. Um prazer imenso, imenso, imenso que o senhor nos dá aqui, uma satisfação imensa. E antes de chamar a próxima autoridade, eu quero deixar um recado para vocês. Ao final dessa live, nós vamos colocar a lista de presença. Vocês não precisam ficar agoniados, não precisam de jeito nenhum. Ela será disponível no final, eu irei colocar para vocês, vocês terão tempo, tá bom? Agora, se vocês comentam, se vocês curtem, a gente vai conseguir identificar, porque às vezes você não consegue abrir o link, aí dá um problema, então participa, seja participativo. Esse momento, essa sala é nossa. Fiquem à vontade, tá bom? Aí ao ver, abraço a todos. Agora eu quero chamar a mentora, né, a grande autoridade para nós, a professora e mestra Marley Sigrist, presidente da nossa comissão pedagógica. Meu boa noite a todos. Boa noite aos queridos Clerto Vieira, nosso presidente da IOV, o querido Severino Vicente, da Comissão Nacional de Folclore,
E a nossa conferencista Cláudia Márcia Ferreira, meu boa noite também, que já está lá nos aguardando. Boa noite aos palestrantes todos que estarão conosco nessa jornada e a todo o público também presente virtualmente aí pelo YouTube, nessa sala, né? Nós iniciamos nessa noite mais um ciclo de palestras IOV Brasil, que tem como tema geral, como já disse o Laírton, diálogos com o folclore. As palestras deste ciclo de 2021, com seus subtemas, elas se incluem num processo amplo assim, de reflexão sobre os estudos do folclore atualmente, na contemporaneidade. São, obviamente, estudos que têm como objeto as manifestações populares, né, que originam lá numa ancestralidade, atravessam o tempo, né, de forma bastante dinâmica, permanecem entre nós, mas já de forma ressignificada, né, porque o folclore ele não para no tempo e no espaço, né? Então, por isso mesmo, merece outros olhares por parte dos estudiosos e também por parte daqueles que vivenciam o folclore nas suas práticas cotidianas, né? A Comissão Acadêmica e Pedagógica, CAP, que nós chamamos, da IOV Brasil, é um órgão encarregado de fomentar assim, um processo gradativo de formação dos seus membros associados. E isso sempre apoiado numa proposta maior da IOV Mundial, que sempre foi entender, estudar, valorizar, difundir o conhecimento sobre as culturas populares tradicionais de todos os povos, mas, sobretudo, respeitar as diferenças culturais e, com isso, promovendo a paz entre esses povos todos, né? E as palestras também que foram pensadas para esse ciclo, na medida do possível, elas vão poder também chegar aos não associados, né? Como tem acontecido em diversas ocasiões, em eventos promovidos pela organização. Vocês que estão aí no chat poderão ver que nem todo mundo é da IOV, né? Tem muita gente que é de fora, que está chegando agora, conhecendo a nossa organização, né? Como diz o Clerton, nosso presidente, ele diz assim: basta gostar do folclore, venha para a IOV, né? Então, no ciclo de palestras do ano passado, nós buscamos concentrar mais nas conceituações e nas metodologias do estudo do folclore. E neste ciclo de agora, nós propomos trabalhar temáticas que tornem possíveis dialogar melhor com o folclore hoje e também que possibilitem aos participantes ou reverem ou ampliarem os seus conhecimentos relativos ao folclore e culturas populares. E também que assim perpassem por reflexões importantes sobre as manifestações populares, sobre as diversas modalidades em que elas se apresentam, as diversas expressões com que elas se apresentam, né? Sejam artístico-culturais, sejam mais religiosas, ou sejam mais sociais, assim, dos grupos, das comunidades, seja da educação, do patrimônio imaterial, não importa, né? Nós temos que ter um olhar atento e diferenciado e refletir em cima desses saberes, desses fazeres, né? Para a estruturação das mesas, também influenciaram algumas constatações que nós temos percebido, tanto nos diálogos internos dos nossos associados, como também das nossas observações, né, das nossas vivências. E o que a gente vem olhando muito é a questão dessa cultura do meio digital hoje, né? Nós percebemos, assim, lógico, muitas mudanças sociais, muitas mudanças, às vezes, até profundas que têm ocorrido,
e mudanças de comportamento mesmo da sociedade, dessa sociedade da chamada era digital, né? Mas todas essas mudanças, nós também percebemos que não afastou a sociedade daquele imaginário do passado, né? E também não afastou daquele sentimento de pertencimento a um determinado grupo, a um determinado local. E também não afastou daquelas formas artesanais de produção, né? Elas continuam produzindo artesanalmente muitas das coisas, não só de objetos, mas de elementos simbólicos, né? Que são feitos um a um, que são pensados, né, artesanalmente. A condução do pensamento também vai por aí. Então, eles, mesmo nessa era digital, não deixaram de fazer isso, né? Pelo contrário, parece que essas mudanças todas vieram fortalecer esses grupos todos que produzem essa cultura popular, né? Mesmo apesar dos discursos aí que vinha uma cultura global acelerada e formando uma grande aldeia global, etc., né? Que estava dando início ali na virada do milênio. Apesar disso, elas se fortaleceram. É o que nós podemos constatar através de muitas pesquisas que vêm sendo feitas nas universidades brasileiras, né? E então nós vemos assim que tradições de outros povos, de outros países, nos chegam instantaneamente pela internet, coisa que no passado era difícil. Nós tínhamos que correr atrás de livros, de bibliotecas para saber mais sobre outros povos. Agora nós sabemos, num toque de dedo, né, no celular, a gente conhece outras pessoas. E isso vai estimulando os grupos sociais a se mostrarem, né? Mostrarem os seus próprios costumes. Eles querem dizer quem são, de onde são, o que fazem, que outros os vejam também, né? Então, as tradições continuam ali, permanecem ali, né? Elas só mudaram um pouco de eixo e continuam mudando os seus eixos todos, né? Atualizaram e continuam se atualizando. Os grupos sociais encontram e também continuarão encontrando novos mecanismos para existirem e exibirem os seus diferenciais diante do mundo todo. Como disse um grande amigo meu, mestre doutor José Marques de Mello, que é da área da comunicação e estimulou muito a área folk comunicação, ele dizia assim, aspas, padrões culturais pareciam sepultados na memória nacional, regional ou local. Ressuscitam profundamente, facilitando a interação entre gerações diferentes, permitindo o resgate de celebrações, ritos ou festas aparentemente condenados ao esquecimento. Então, estão aí. Eu vejo na minha prática diária a nossa festa do Divino aqui em Mato Grosso do Sul, lá de uma área rural super distante, né? O quanto eles se motivaram, se reavivaram, entraram para a internet, fizeram o giro da bandeira virtual ano passado e este ano. Então, assim, parece que deu um toque até de ânimo nessas pessoas e com aquela vontade de que o ano que vem eles possam fazer isso presencialmente. Então, eu pergunto, como que nós podemos dialogar com o folclore nesse novo tempo? Como respeitarmos o folclore de ontem, compreendermos o folclore de hoje e projetarmos o folclore do amanhã, né? Vamos fazer parte dessa história, não é mesmo? Então, além da conferência de hoje, da abertura do ciclo, nós organizamos o ciclo de palestras em 4 mesas. Uma é o Mito, Imaginário e Folclore, que acontecerá amanhã. A outra é Construção de Identidades no Campo das Culturas, que será na quarta-feira, tudo no mesmo horário.
A outra será Artesanato, o Universo do Feito à Mão. Acontecerá no dia 10, na próxima semana. E a última, Folclore e Educação no século XXI, que acontecerá no dia 11. Então, em todas as mesas, como já anunciou o Laírton, haverá participação de mestres da cultura popular. E assim nós poderemos ouvir suas vozes, que são muito importantes dentro dos diálogos com o folclore. E também eu quero agradecer muito aos palestrantes que contribuíram com seus textos, que serão disponibilizados a todos vocês que se inscreveram nesse ciclo de palestras, cujas leituras complementam a carga horária do certificado. E isso será orientado depois, ao final dessa nossa noite. E todos os dias a Natália vai relembrá-los, tá? Mas, muito mais do que isso, esses textos todos é um rico material para consultas, sempre que se fizer necessário. E, finalizando, eu gostaria de informar que a nossa comissão é formada por associados voluntários que produzem nas áreas acadêmica e pedagógica. E os dados de suas apresentações estão no nosso site iovbrasil.com.br. E eu quero também agradecer muitíssimo a equipe técnica que nos dá suporte nesse evento, que além de atuarem dentro da nossa comissão, ainda desempenham papéis de técnicos voluntários. A Natália, ao Bruno, a Ivonete, a Graciela e ao nosso Laírton, que é vice-presidente da IOV. Minha gratidão. E assim, sem mais delongas, nós vamos chamar a apresentação artística de hoje, que é uma gravação do grupo Camalote. É um grupo parafolclórico de danças regionais de Mato Grosso do Sul, que tem 20 anos de atuação e se apresenta em eventos, festivais e mantém um projeto de educação em escolas públicas de Campo Grande. Então, com vocês todos, o grupo Camalote. Nós somos o grupo Parafolclórico Camalote do estado do Mato Grosso do Sul. Aproveitamos a nossa volta aos ensaios e enviamos um pouquinho da nossa catira. Essa dança inteira tem aproximadamente 12 minutos, mas faremos somente o sapateado inicial. A catira é memória cultural das antigas estradas boiadeiras, em que os peões de comitiva trocavam experiências culturais. Em versão mais atual, usaremos o modão cantado por Christian Rony. Com vocês, parte da nossa catira na atualidade.
Então, com essa bonita apresentação do Grupo Camalote, que começou os ensaios novamente, né? Devagarinho, as pessoas vão voltando e nós vamos dar prosseguimento. Agora, vamos apresentar a nossa conferencista, a Cláudia Márcia Ferreira. Cláudia Márcia Ferreira é museóloga formada pela Universidade do Rio de Janeiro, Unirio. Foi diretora do Museu de Folclore Edson Carneiro no período de 1982 a 1990. Desde então, assumiu a direção do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. Hoje é a unidade especial do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Desenvolve programas e projetos voltados especialmente para o campo da museologia, do artesanato e da arte popular, tendo publicado artigos e textos em catálogos e outras edições institucionais da Funarte e do IPHAN. Foi presidente do Conselho Federal de Museologia no período de 1990 a 1991. Integrou o grupo de trabalho que assessorou a comissão na elaboração da proposta de criação do Registro e do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, instituídos pelo Decreto 3.551, de agosto do ano de 2000. Atualmente é membro do Conselho Estadual de Tombamento do Rio de Janeiro, do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, INEPAC. A Cláudia Márcia era uma pessoa muito cobiçada por nós. Conseguimos trazê-la. Muito obrigada. E agora a palavra é com você, Cláudia. Boa noite, boa noite. Muito obrigada, Marley. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelo convite. Agradeço a você, ao Clérton, ao Laírton. Prazer em estar com o Severino aqui da nossa Comissão Nacional de Folclore. E, assim, muito honrada de ser convidada e de juntar histórias, né, nesse diálogo aqui que nós estamos nos propondo, né, com o folclore e com a cultura popular. Eu sou uma pessoa muito informal, falei muito com a professora antes da conferência, né? Então, assim, o meu jeito é muito informal e eu tenho uma vida completamente relacionada a esse campo de trabalho. Não sei se vocês perceberam na apresentação que a professora Marley fez, que eu comecei a trabalhar na, então, campanha de defesa do folclore brasileiro aos 17 anos. Então, eu falo de um lugar de gestora pública que ocupo nessa área, né, e falo de um lugar também de cidadã brasileira, né, de Cláudia Márcia Ferreira, uma pessoa que dedicou a sua vida a esse campo das culturas populares e do folclore. Então, é um prazer estar aqui, aceitar esse convite e juntar histórias, né? Então, eu queria começar falando eu represento aqui o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, que é uma unidade especial do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Sou, portanto, eu dirijo um órgão federal, né? Um órgão federal esse que tem toda uma história, né? E essa história está, de algum modo, ligada à história da IOV, na medida em que está ligada à história da Unesco. Então, o Brasil é o primeiro país que responde a um chamado no pós-guerra da Unesco, né? A Unesco é criada em 1945, no final do ano, no pós-guerra, e ela chama os países membros para que se associem exatamente nessa perspectiva da diversidade cultural, das diferenças entre os povos, como valor de promoção e respeito da diversidade e das culturas, né, das nações que compõem a Unesco. O Brasil é o primeiro país que responde ao chamado da Unesco, criando, em 1948, a Comissão Nacional de Folclore,
no âmbito do Instituto Brasileiro de Ciência e Cultura, que era um organismo do Itamaraty. Então, o Brasil vai começar, então, com o trabalho da Comissão Nacional de Folclore, a irradiar por todo o Brasil que se chama o Movimento Folclórico Brasileiro, né? E isso tem um trabalho que eu recomendo às pessoas interessadas no aprofundamento dos estudos sobre essa área que leiam, que é um trabalho chamado, é uma publicação chamada Projeto e Missão, Movimento Folclórico Brasileiro, de 1947 em diante, que esse trabalho está disponível, inclusive, em PDF, no site do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, que é cnfcp.gov.br. Por que isso? Porque eu acho que conhecer essa história, entender como que o Brasil tratou esse campo de estudos e todas as pessoas, esse é um movimento que reúne muitos estudiosos e muitos interessados durante muitos anos, né? Então, em 1948, a resposta da Comissão Nacional de Folclore mobilizou comissões estaduais no Brasil inteiro, em congressos, em encontros, em ciclos, né, de debates, em contatos com as diferentes expressões tradicionais do povo brasileiro, e foi esse movimento que foi gerar o Congresso Brasileiro de Folclore de 51 e a Carta do Folclore Brasileiro. Né? Essa Carta de 1951 pleiteava ali um organismo, uma estrutura no Estado brasileiro que pudesse se dedicar a esse trabalho de pesquisar, de apoiar, de fomentar e de divulgar essas diferentes expressões do que eu chamo do campo de estudos, né? O folclore não é um conjunto de coisas, senão que ele é um campo de estudos que se transforma a partir dos movimentos sociais como um todo, né? O sentido disso que a gente chama de folclore, ele vai se transformando numa dinâmica onde toda a sociedade participam todos os aqui presentes nesse ciclo, todos os movimentos de uma organização como da IOV, né, que é uma organização da sociedade civil, e as instituições de Estado. Então, nesse sentido, esse movimento todo criou, de 1947 até 1958, que foi a campanha de defesa do folclore brasileiro, que vamos dizer que marca, assim, numa linha do tempo, marca a primeira institucionalização de uma ação do Estado nesse campo, né, de estudos e de manifestações culturais. Então, a campanha de defesa do folclore brasileiro vai se transformar depois no que era o projeto dos folcloristas desde o início, que era um Instituto Nacional do Folclore, que vai ser criado. Então, a campanha se transforma em instituto no âmbito da Funarte, entre 1996 e 1998, foi um processo que demorou a ser consolidado, né? E ela vai se transformar depois no que somos hoje, né? O Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. O centro integrava, então, a estrutura da Funarte e migrou, no ano de 2003, para a estrutura do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É importante a gente conhecer essa história e entender um pouco a estrutura que o Estado tem para o trabalho nesse campo, né? E por isso eu trago aqui, assim, não só a construção desse projeto do movimento folclórico brasileiro, que é, né, o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, que hoje possui na sua estrutura a Biblioteca Amadeu Amaral, que foi criada em 1961, aí à frente com um dos grandes pesquisadores do norte do país da cultura popular, que foi o professor Vicente Salles, que foi quem se responsabilizou no âmbito da campanha de defesa do folclore brasileiro pela criação da Biblioteca Amadeu Amaral.
Essa biblioteca hoje é parte do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, e mais tarde, também do projeto, já dos primeiros movimentos dos congressos dos folcloristas, se criou, em 1968, o Museu de Folclore Edson Carneiro. Essas duas unidades que integram o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, eu faço sempre um destaque muito grande, porque são duas unidades de importantes acervos documentais que são recebidos em crescimento permanente, né? Nós recebemos acervos permanentemente, e eles são tratados e disponibilizados para o trabalho de pesquisa que fundamenta todo o trabalho de programas e projetos de apoio e fomento do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. Com isso, eu quero retomar e destacar muito do que falou a professora Marley, no sentido de que, para a gente atuar, trabalhar, divulgar, difundir, apoiar um campo de estudos, a gente precisa dar o lugar para a pesquisa, né? O lugar de importância para o trabalho de pesquisa, que é fundamental para a construção desses diálogos na contemporaneidade, né? O desafio de hoje que nós temos, na verdade, é a capacidade que teremos de crescer a nossa capacidade de diálogo, né, com tantas frentes e com tantas áreas que o folclore coloca em questão. Então, se a gente pensar nesse sentido, ao contrário de todas as ameaças de que as tradições populares ou de que as expressões populares estariam fadadas, né, com a globalização, com a modernização, a sua extinção, a gente vai ver que é justamente o contrário, né? Hoje o diálogo, assim, com os campos de história, literatura, música, todas essas áreas estão trabalhando com isso que a gente chama do campo, né, de estudos de folclore. O que quer dizer, né? A palavra é um neologismo, é um saber do povo, né? Saber do povo são as culturas, as suas expressões tradicionais que a gente carrega aonde quer que a gente esteja, né? A gente tem sempre... nós existimos porque trazemos nossa bagagem, trazemos nosso passado para um mundo contemporâneo, para um mundo atual, para a contemporaneidade. Então, a provocação hoje é porque cada vez mais esses diálogos se ampliam e a gente precisa trabalhar com eles de um modo muito mais denso, muito mais substantivo, né? E pressupondo que dialogar parte do princípio de escutar, né? A gente poder escutar todas essas falas. São muitas as falas, a gente poderia elencar de pesquisadores, especialistas, doutores, nessa e naquela matéria, né? Mas você tem também um conjunto de estudiosos, porque são interessados, porque gostam da fruição, gostam de entender essa diversidade, de conhecer, de se sentir parte disso e perceber as diferenças que nos unem, né, as diferenças, as conexões que essas diferenças fazem e fazem com que a gente seja esse brasileiro, né? Esse brasileiro tão plural, esse brasileiro tão particular e, ao mesmo tempo, reafirmando as suas diferentes brasilidades. Nós usamos muito no centro, sempre quando falamos o folclore e cultura popular, usamos muito internamente culturas populares, né? Entender essa escuta nos faz ver a cada dia que a potência desse diálogo está muito nessa escuta das particularidades e do entendimento desses valores para a gente chegar a uma conexão maior, para a gente poder efetivamente estabelecer o diálogo. Estabelecer o diálogo pressupõe
o exercício permanente da escuta. Então, o centro hoje se organiza em 4 unidades finalísticas, né? Uma área de pesquisa, a área de biblioteca, Amadeu Amaral, o Museu de Folclore Edson Carneiro e uma área que nós chamamos de difusão cultural. Essas 4 unidades trabalham de modo articulado e de modo sensível, né? Para fazer um atendimento a todo um público usuário que vai do professor especializado ao visitante, diletante, ao turista, enfim, são muitos diálogos que esses conteúdos estabelecem com muitos públicos diferenciados. Agora, tem uma particularidade, aí está o principal desafio para o centro, que é o diálogo com os próprios fazedores dessas expressões, com os próprios atores sociais que estão preservando, afirmando, dialogando conosco sobre que expressões, que valores e que permanências, né, e transformações eles vão determinando para as suas culturas ao longo do tempo e do espaço, e a partir dos seus contextos ambientais, sociais, os seus contextos muito particulares. Então, é um desafio muito grande estabelecer um trabalho de uma instituição pública, né? Sem esses diálogos, sem essas coleções e sem esses acervos. E por isso é uma honra estarmos aqui trabalhando com uma instituição, ou fazendo uma conferência com uma instituição que, muito recentemente, vem se dedicando a trabalhar nessa perspectiva de que a pesquisa, o conhecimento é fundamental para que a gente possa fortalecer todo o nosso trabalho de difusão e de apoio e de todos os apreciadores dessas expressões, né? Quando a gente chega perto de uma manifestação, quando a gente escuta o que aquelas pessoas, né, seja numa celebração, seja num modo de fazer, seja num local determinado de expressão, a gente consegue, antes de tudo, antes de reunir acervos, reunir coleções, fazer projetos que possam divulgar e difundir esses trabalhos, o mais importante é essa escuta dos principais atores sociais sobre as suas expressões, sobre as suas culturas, sobre os seus modos de fazer. Então, é esse o nosso desafio permanente, e todas as parcerias são sempre muito bem-vindas, por isso eu aceitei com muito prazer esse convite da Marley, porque eu acho que aqui é um espaço com vocês estão com muitas pessoas participando e querendo se aprofundar nesse tema, e eu acho que cabe a uma instituição do Estado estar aqui representando e falando desse trabalho e ouvindo vocês também. Eu sei que o tema da conferência hoje não é um tema que permita exatamente debates, né, nesse momento, é diferente das mesas, mas eu desde já me coloco à disposição, né, e Marley tem os nossos contatos, e o nosso site também tem um Fale Conosco, né, para que essa interação ocorra, né, de modo a que a gente possa disponibilizar para outros grupos e outros interesses um conhecimento enorme acumulado há mais de 60 anos e que vem constantemente sendo tratado. É um desafio enorme, né? As coleções de acervos textuais, o material da própria Comissão Nacional de Folclore foi entregue aos cuidados do centro para ser trabalhado e para ser tratado, e cada estudo, cada tese, em cada área diferente, né, seja na literatura, na música, na história, né, que cada trabalho desse que é realizado a partir dos estudos e da documentação
que a gente disponibiliza lá, isso volta, né, para uma instituição que é pública, portanto, é de todos nós, volta de modo a poder realimentar, né, retroalimentar esse processo. É um desafio enorme, mas é um desafio fascinante, porque é um desafio que nos coloca frente a frente com essa potência que é o nosso país, né, com essa brasilidade que nos toma, né, e que nos faz seguir adiante na construção de uma sociedade que queremos. Então, eu chamaria para o diálogo hoje, como o tema propõe, né, de diálogos do folclore na atualidade, eu diria que nós temos um diálogo muito importante, isso tem a ver com o próprio lugar onde o centro está hoje, que é um diálogo com o patrimônio cultural. Então, nós temos, a professora Marley chamou a atenção também, desde o ano 2000, um instrumento, que é o Decreto 3551, que é o registro do patrimônio cultural imaterial, né? Quer dizer, é um instrumento criado pelo Estado brasileiro para reconhecer nas expressões da dinâmica cultural, né, patrimônios, bens que representam, permanecem e afirmam permanências de grupos, né, e da sociedade, do diálogo desses grupos com a sociedade. Por que eu chamo a atenção da importância desse diálogo? Porque esse diálogo coloca em questão a participação dos atores sociais, ou seja, aquela escuta, né, que eu mencionei, né, no início como um dos maiores desafios do centro, que é ouvir os fazedores, os sabedores, os seus valores, as suas celebrações, os seus ritos, os seus mitos, os seus fazeres, né? Essa proposta do registro, ela parte do princípio de envolvimento desses atores sociais como pesquisadores e afirmadores de suas próprias expressões, né? Hoje a gente tem o inventário participativo, que quer dizer o consentimento prévio e informado desses agentes das expressões. Por que isso? Porque são eles que são capazes de preservar esses bens, né? O Estado brasileiro pode, num patrimônio construído ou num patrimônio arqueológico, prover pesquisas, prover restauros de edificações, de fortes, de espaços religiosos, quando a gente está falando da matéria, né? Então, nós podemos ter grandes especialistas para a reconstrução do objeto construído, né? Do patrimônio material. Do patrimônio imaterial, o papel do Estado, muitas vezes, fica na documentação, na junção da documentação e no apoio. O grande protagonismo é dos agentes e dos atores dessas expressões. Então, nós temos, nesses 20 anos de política do patrimônio imaterial, enfrentado muitos desafios, mas de um valor enorme, que é o diálogo com todos esses fazedores, né, dos bens registrados, dos bens reconhecidos como patrimônio cultural brasileiro, assim como as edificações, os sítios arqueológicos. Então, eu acho que nesse diálogo contemporâneo, né, nós temos nós temos um grande desafio de enfrentar essa participação e esse diálogo junto aos atores sociais do que nós estamos chamando de patrimônio cultural, quais são os valores, o que está posto ali, ouvindo o que é valor para o próprio grupo, o que é valor e como eles vão transformando, se adaptando na dinâmica da própria cultura, né, e mantendo ali os sentidos e significados que lhes são mais caros, porque é a partir desses grupos que a gente preserva essas tradições, né, e as tradições,
elas vão se adequando, elas vão se transformando, mas elas vão trazendo a sua bagagem e a sua memória. Assim como o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular traz a Comissão Nacional de Folclore, traz a Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro para a sua história, e é muito importante a gente conhecer essa história, seus grandes protagonistas, todos os diálogos que foram estabelecidos, né, ao longo desses 60 anos, né, de atuação na área, com muitas contribuições importantes, com uma bibliografia enorme, a Revista Brasileira de Folclore, por exemplo, que nós digitalizamos e disponibilizamos, então está também disponível digitalizada no site. Eu acho que esse espaço aqui, do ciclo do IOV, que o IOV está promovendo aqui, é um espaço rico da gente colocar à disposição dos participantes, assim como do futuro curso de formação que o IOV também está se propondo a fazer, né, a colocar essa parcela importante, porque ela tem uma contribuição de muitos anos e de muitas pessoas acumuladas, e ali é também um celeiro para estudos, pesquisas e formação em vários planos, tanto de pós-graduação como de graduação acadêmica. É muito importante que a gente consiga reunir a produção do conhecimento acadêmico, né, com o respeito e o conhecimento e o diálogo da produção de conhecimento dos atores sociais, desses bens, né, e dessas expressões que a gente concebe como do campo do folclore e da cultura popular. Nós temos um rico acervo para ser estudado, para ser trabalhado, para ser devolvido novamente, recriado mais adiante. Então, fiquei muito feliz com o convite, por conta muito dessa oportunidade de trazer para uma organização da sociedade civil, né, um trabalho em muito breves palavras. Isso aqui não é um tempo de eu ficar falando dos programas e projetos todos do centro, e eu acho que hoje em dia, e essa é uma vantagem do mundo virtual, né, então, assim, nós temos que aprender a juntar as coisas boas, né, das tradições e do contemporâneo, né, é essa facilidade que nós temos de acesso com investimentos que temos feito também, com muitos esforços, mas estão na nossa linha de prioridade exatamente a digitalização e a disponibilização desses documentos, porque é muito importante que a gente tenha essa possibilidade de acessar, de estudar e de retrabalhar, contextualizando hoje o que é essa história, o que são essas transformações ocorridas, né, com a participação mais coletiva, né, mais coletivizada, mais socializada na construção de uma sociedade mais ampla e justa e plural. Então, eu queria agradecer a Marley, eu me coloco à disposição de vocês, eu sei que nós não estamos em debate aberto aqui, mas continuo deixando aberto o nosso site para fala, sigam as redes também sociais da gente. Nós vamos fazer agora, no final de agosto para setembro, um curso que nós fazemos todos os anos, que se chama Curso Livre de Folclore. A edição do ano passado já foi uma edição virtual, né, e nós tivemos uma participação de mais de 850 pessoas, o que só demonstra, né, assim como a participação que nós estamos tendo aqui nesse ciclo de muitas pessoas, só demonstra um interesse pela área e a pujança desse tema. Então, nós temos um canal no YouTube também, o curso livre do ano passado foi dedicado particularmente essa questão do patrimônio material.
né? Foram 5 aulas dedicadas à comemoração dos 20 anos da política do patrimônio material. Eu recomendo que todos possam ver, e o desse ano vai tratar particularmente das coleções constituídas pelo movimento folclórico brasileiro, né, e que estão sob a nossa guarda e responsabilidade e de todos nós, da sociedade brasileira, para o estudo e para a difusão delas. É muito importante que a gente trabalhe esse campo sempre embasado num trabalho de pesquisa, de documentos, né? A documentação é fundamental para a gente rever, revisitar a história e conduzir os nossos rumos. Então, eu quero agradecer, o meu tempo já está acabando e fico à disposição de vocês pelo e-mail. A professora Marley pode passar outros dias de palestra, e sigam as redes também de Instagram e de Facebook. Nós estamos fazendo pelo Instagram agora uma instrução de um processo de registro inteiramente virtual, que é o registro do choro como patrimônio cultural do Brasil. Então, vocês também vão ter lá, se vocês procurarem no canal do YouTube, vocês vão encontrar várias referências e entender um pouco do nosso trabalho frente ao imenso desafio desse país de dimensão continental. Muito obrigada a vocês, muito obrigada, Marley, muito obrigada, Clerton, muito obrigada, Laírton. Severino, boa noite, e fico aqui à disposição para seguir a nossa conversa por outros meios em outras oportunidades. Nossa, uma maravilha te ouvir, Cláudia. Tem muitos elogios aqui para você. Maravilha, professora Cláudia. Gostaria de estabelecer contato com ela. Estamos no Rio de Janeiro, de Raul Matos, que está dizendo isso. Que provocação, professora Cláudia. Desafio muito grande. Recado a Rosimeire. A gente vai coletar todos esses elogios e a gente encaminha para você, Cláudia. Eu me lembrei muito na sua fala. Eu estive pela segunda vez no Centro Nacional de Folclore já há uns 16 anos passados, né? E fui muito bem recebido aí no centro. Passamos 2 dias aí, de manhã até à noite, conhecendo todos os cantos, até inclusive os acervos que estão lá atrás das portas corta-fogo, né? Maravilhoso, o acervo de Mário de Andrade. Olha, é um lugar que quem puder, indo ao Rio de Janeiro, vá lá visitar, porque é extremamente importante, riquíssimo. A gente aprende um monte de coisas só visitando, né? Visitando o museu, visitando a biblioteca. Vocês estavam começando a digitalizar os acervos para a biblioteca naquela época. Não paramos, não chegamos nem na metade ainda, Marley. Nós temos... São cerca de 300 mil documentos, para vocês terem uma ideia, né? E o museu hoje monta em 17 mil objetos. É um desafio maravilhoso. É um desafio grande, e eu vim com tanta vontade de fazer alguma coisa semelhante, assim, pequenininha, né? Uma proporção bem menor aqui no estado, mas até agora não consegui fazer isso, nós não conseguimos um espaço físico, mas há de chegar um dia que a gente possa começar, né? Nem que seja com pouca coisa, mas produzir, fazer um trabalho bacana como vocês fazem lá. Eu quero dizer o seguinte, que depois dessa conferência belíssima que você fez, muito esclarecedora, tenho certeza que muita gente não conhecia, não sabia sobre o espaço, né? Agora vai lá no site, no texto que a Cláudia está deixando, tem o endereço do site, tudo direitinho, depois vocês vão ter contato com isso. E eu só quero expressar os meus agradecimentos, né, pela sua fala completa, brilhante, inclusive, né? E
em cima dessas ações todas que vocês vêm desenvolvendo lá no Centro Nacional de Folclore. Você é parte desse centro, né? Não é só uma gestora, mas você é uma parte importante ali. E então agradecemos por sua disponibilidade, por sua fala, gentileza, carinho que teve para conosco, tá? E agradeço também ao IFAM, por favor, leve os nossos agradecimentos pela atenção que o IFAM teve com a IOV Brasil, né? E eu quero deixar aqui para o nosso público o nosso boa noite, e eu gostaria agora que vocês ficassem com o Laírton e a Natália, que vão dar as orientações técnicas a todos vocês. Meu muito obrigada. Obrigado, professora. Mas antes da gente se despedir, antes a gente olha que a gente tem uns recadinhos para dar, tá? Eu queria que a nossa equipe técnica, né, colocasse aqui o nosso presidente para que ele possa também fazer suas considerações finais e a gente seguir aqui. Professor Cleiton Vieira. Professor Cleiton Vieira. Olá. Deixa eu aparecer aqui, pronto. Gente, mas que momento delicioso, né? De escutar a professora Cláudia, não dá vontade da gente parar. A gente fica escutando, e cada vez mais prestando atenção em tudo que ela fala, porque são momentos como esses que marcam realmente o que a gente realmente está fazendo aqui. Eu quero agora, nesse momento, agradecer a presença de todos e de todas os presentes. Espero que esta noite, esse momento, desse segundo ciclo de palestra da IOV 2021, tenha sido tão inesquecível para vocês, como está sendo para nós que fazemos a IOV Brasil. É muito bom poder contar com tanta gente, e tanta gente boa para celebrar a vida. É uma bênção estarmos vivos hoje aqui, nesse momento tão importante para poder celebrar o folclore do nosso país. Muito obrigado. Amanhã, a partir de amanhã, tem muito mais novidade. A noite de hoje foi deliciosa, assim. No frio que está aqui em São Paulo, eu coloquei até mais um casaco aqui. Dá vontade só a professora Cláudia de ficar tomando um bom vinho e ouvindo suas palavras. Muito obrigado pela sua participação e nossa parceria será eterna, se Deus quiser. Obrigado a todos os presentes. Como disse o Laírton, conheçam mais a IOV, pesquisem mais sobre o Centro de Cultura do Folclore, lá no Rio de Janeiro, e vamos formar essa grande força, porque juntos sempre seremos mais fortes na defesa das nossas tradições e principalmente do nosso folclore brasileiro. Boa noite a todos. Muito obrigado, professor Cleiton. Agora sim, agora, Natália, você pode dividir a tela comigo aqui, que a gente vai dar algumas informações necessárias para que a gente possa ter um bom andamento, né? A gente tem essa semana, a terça e a quarta-feira, com grandes palestras, e na próxima semana também. Então, a gente precisa aproveitar e a gente precisa estar bem juntinho de vocês, tá bom? Como foi gostoso hoje, não foi, gente? Gente de todo o Brasil aqui, eu fico muito feliz em estar recebendo todos vocês. Eu quero que vocês entrem no site, conheçam a nossa instituição, pois a gente não vai parar por aqui. A gente tem muito mais eventos para vir nesse semestre, tá? Nós temos outras comissões que estão preparando um grande trabalho para a gente, como a comissão de eventos e festivais. Ela vai estar trazendo coisas para a gente. Nós temos o departamento da cultura, da culinária, nós temos outro departamento do artesanato e a comissão infanto-juvenil, que também vai estar trazendo para a gente novidades. Mas vamos ao que nos interessa, o ciclo
de palestras, tá bom? Eu quero deixar um pouco vocês com a Natália e depois eu volto também dando alguns informes para que a gente possa finalizar hoje. Com você, Natália. Fica aqui comigo, tá? Para não ficar só. Então, vamos lá, gente. Então, depois dessa aula maravilhosa aí com a professora Cláudia, a gente tem alguns informes para dar para vocês para o andamento do ciclo de palestras, tá bom? Então, desde o início das inscrições, nós estamos com um grupo oficial de WhatsApp, né? Então, quando vocês preencheram o formulário de inscrição, ao final dele, quando vocês finalizavam a inscrição, tinha um link do grupo de WhatsApp. Infelizmente, algumas pessoas não perceberam, né, ou não identificaram na hora de finalizar a inscrição e acabaram não entrando no grupo, né? E aí isso, no primeiro momento, causou uma certa dificuldade de comunicação. Então, o que está acontecendo? Nós estamos com um grupo de WhatsApp ainda, tá bom? Nós estamos encaminhando e-mail para vocês, pelo e-mail da IOV. Então, eu peço que vocês verifiquem, né, diariamente, durante o período do evento, o e-mail de vocês, tá bom? Ou a caixa de entrada, ou spam, porque às vezes alguns e-mails vão para o spam, para o lixo eletrônico, né? Então, fiquem atentos, que algumas informações nós estamos mandando por lá. Inclusive, nós mandamos hoje para vocês o link do grupo de WhatsApp. Então, entrem nesse grupo, por favor, tá? Para facilitar a nossa comunicação. Nós também criamos uma sala, né, do Google Sala de Aula, do Classroom. Essa sala já está toda pronta, só esperando vocês, mas infelizmente aconteceu um problema técnico lá e as pessoas não conseguiram ter acesso a esta sala, mas nós já estamos organizando isso. E aí, só explicando por que nós escolhemos essa sala, utilizar esta sala como ferramenta. Porque é um lugar onde esse material pode ficar todo organizado. Então, a programação fica organizada para vocês, o material didático, como hoje a professora Cláudia compartilhou com a gente o material em PowerPoint. Então, nós vamos estar compartilhando, assim como os palestrantes produziram um texto, né, de apoio para todos os participantes. Então, esse material também vai ficar disponível lá, assim como as frequências e os certificados para o final do evento. Então, é um espaço em que a gente consegue organizar todo esse material lá. Então, por isso, nós ainda estamos insistindo com esta ferramenta, mas nós vamos continuar com o grupo de WhatsApp e com o Google Sala de Aula, que é o Classroom, tudo bem? E aí, o que vai acontecer? Como o Leito já falou, a partir de amanhã inicia a programação com as mesas, os participantes vão poder estar utilizando o chat para fazer as perguntas, né? Mas com um detalhe, tá bom? No chat, nós precisamos que vocês escrevam da seguinte maneira que está aparecendo aí na tela, tá? Que vocês escrevam pergunta em caixa alta e a pergunta de vocês que ela também fique em caixa alta, justamente para a nossa comissão técnica poder identificar rapidamente a sua pergunta e encaminhá-la para o mediador da mesa, para o mediador do dia, tá bom? Então, fiquem de olho nessa orientação. Tudo em caixa alta, pergunta e a pergunta em si toda em caixa alta. Tudo bem? E à medida em que nós vamos tendo outras necessidades de fazer outras orientações, nós sempre faremos ao final das mesas, se houver necessidade, tá bom? Sejam todos bem-vindos ao segundo ciclo de palestras da IOV e que seja muito produtivo e de muitos conhecimentos para todos nós. Boa noite. Obrigado, Natália. Reforçando, gente, eu queria dar uma sugestão para vocês, que vocês utilizassem, se possível, nesse momento, o grupo do WhatsApp, porque lá a gente concentra o maior número de informações e a gente chega mais, a gente sabe que chega mais rápido, né? O e-mail a gente demora um pouco, a gente fica meio que tubiado, a gente tem recebido bastante e-mails dizendo que não consegui e tal. Então, assim, se vocês puderem, entrem no grupo do WhatsApp e também se vocês conhecerem outras pessoas, elas receberam um e-mail, deve estar na sua caixa de entrada ou no spam.
E aí ela só faz ingressar dentro do WhatsApp, porque lá a gente vai estar discutindo, a gente vai estar vendo as informações instantâneas, momentâneas. Então a gente vai estar conectado, tá bom? E aí você passa para essas pessoas e pede para que elas entrem, e aí até o certificado no final do curso, né, no final do ciclo de palestras, porque na verdade não é um curso, é um ciclo de palestras e debates, né, que a gente traz para vocês, desse grande conhecimento. Então, agora quero abraçar a todos, desejar um fim de noite maravilhoso a todos vocês. Quero encontrar... antes disso, eu quero apresentar a vocês o que vai acontecer amanhã. A professora Marley já deu, né, um spoilerzinho lá, já falou alguma coisinha e tal, mas a gente amanhã, temos doutores, temos pessoas de grande conhecimentos aqui, mestres. Nós vamos ter a nossa mestra Nazaré Duó, ela vai estar participando conosco aqui amanhã das suas experiências, dos seus saberes e fazeres aqui, trazendo para a gente, lá de Belém do Pará, né? A mestra do carimbó. Que maravilha a gente estar participando disso aí. E aí, a gente vai ter também os nossos acadêmicos aqui, o professor Eduardo Benzatti, nosso querido Severino Vicente, o Andrioli Costa. Aí, amanhã, a mesa vai estar farta. Hoje, com essa grande conferência, né, que vocês tiveram aí, um prazer imenso de conhecer esse Brasil todo, essa expertise, essa delicadeza, essa sutileza de trazer para a gente todo esse apanhado de um folclore da atualidade, como a gente está passando esse momento. Isso é muito bom, muito engrandecedor para a gente, né? Fica conosco, conheçam o IOV, participe. Teve gente que comentou aqui no chat que não sabe como chegar a IOV. Visita o site. Você terá todas as informações lá, tá bom? Um grande abraço, um beijo no coração de todos. Amanhã, às 20 horas, horário de Brasília, para os nossos queridos que têm um fuso horário diferenciado. Tá bom? Até mais. Na sociedade em que vivemos, na tecnologia que consumimos, nas organizações internacionais, vivemos um mundo em transformação. E você vai continuar onde está? Especialize-se para seguirmos juntos nos caminhos da ascensão do folclore brasileiro. Tradições, culinária, sustentabilidade criativa, tesouros e mestres imortais, sabedorias populares, mitos e lendas, o folclore brasileiro num só lugar. Curso de pós-graduação, Folclore e Artes Populares, Cultura, Desenvolvimento e Gestão. Junte-se a nós.